Aleluia. Amados, hoje nós vamos falar a respeito da importância da unidade. Você vai ver, queridos, como que a unidade ela é fundamental em qualquer área da vida da gente, mas principalmente na nossa vida cristã. Amém? A importância da unidade. Abre lá em Amós. Ixi! Amós. Olha só para você ver. Pode procurar que tem na Bíblia, hein? Tá aí. Uma vez eu saquei fiz um levantamento no banco de um dinheiro lá que era muito dinheiro. Eu guardei dentro de um blazer, do paletó lá, blazer dentro do armário. Esqueci do dinheiro lá. Um ano depois, mais ou menos, eu fui pegar e vestir o blazer. Na hora que eu vi o blazer, tinha um volume. Jesus amado, esse dinheiro todo aqui. A Lisiane falou assim, não acredito, Thaís. Eu falei assim, pois é, e a gente aqui. Ai. O dinheiro estava lá. Tem gente que é assim, né? Esconde o dinheiro lá em Amós, nunca mais acha, porque não abre em Amós, né? É um livrozinho tão pequenininho da Bíblia, está lá. Amós 3:3 diz assim, olha, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Olha isso. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. O que está dizendo? Vou te traduzir isso para você. Ninguém pode andar com outra pessoa se não houver unidade. Ninguém pode andar com outra pessoa se não houver unidade. Eu e minha esposa, por exemplo, nós temos uma unidade já há 27 anos e alguns meses. Glória a Deus. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, se não fosse unidade, não estava junto, não. Não é amanhã. Está lá com alguns anos já, há mais do que eu, com Otacílio. E está lá, firme e forte. Se não houver unidade, querido, não tem como andar juntos. Não existe a menor possibilidade. Numa empresa, por exemplo, você pega dois sócios. Se eles não estiverem unidos no mesmo ideal, no mesmo propósito, a sociedade se desfaz. O casamento é assim. Na igreja é assim. Se a igreja não estiver junto no propósito de andar em unidade, querido, essa igreja vai haver uma ruptura, mais dia menos dia. Eu já vi muitos casos de igrejas se dividirem. Por quê? Porque as duas cabeças da igreja, duas lideranças da igreja não pensavam da mesma forma. E aí uma vai para um lado, outra vai para o outro. Será que isso era a vontade de Deus? Não. Assim como o rompimento de um casamento também não é vontade de Deus. A sociedade desfeita não é vontade de Deus, uniu, agora vai desfazer. A unidade é algo, querido, que nós devemos nos empenhar, nos esforçar para que ela haja, para que ela aconteça. Amém? Agora abra um texto comigo aí. Quero que você perceba um pouquinho mais sobre isso. João capítulo 4. Aleluia. João capítulo 4. Oh, aleluia. João capítulo 4, verso de número 19. Essa passagem aqui é uma passagem famosa, muito conhecida das Escrituras, onde o Senhor Jesus encontra com uma mulher chamada mulher samaritana. E os samaritanos não se davam com judeus. Jesus era judeu, mulher samaritana. Naquela época, mulher era algo assim, não digno de muito apreço, né? A mulher era tratada de uma forma diferenciada, né? E aí Jesus encontra com essa mulher sozinho num poço, para tirar água.
E aí começa um diálogo com essa mulher. Essa mulher, ela realmente não era assim uma pessoa assim muito digna de credibilidade, não. Ela era uma pessoa assim, digamos que ela era uma mulher que tinha vários homens, né? Foi a palavra melhor que eu encontrei aqui para esse momento. Mas aí vem um diálogo com ela, talvez ela olhando para Jesus e falando assim, talvez esse aí seja mais um homem que eu possa arrumar para a minha vida, né? Dentre tantos que eu já tenho, eu arrumo mais um. E começa um diálogo ali, e de repente Jesus muda o rumo daquela conversa e começa a revelar algumas coisas para aquela mulher. E ela fala assim, peraí, eu não estou lidando com qualquer pessoa aqui tem uma pessoa que é diferenciada. Tem uma pessoa diferenciada aqui. E aí chegamos no versículo 19 do capítulo 4 de João. Diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Depois de tudo aquilo que Jesus revelou para ela, ela percebeu que ele não era uma pessoa comum. Ela diz, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus verdadeiros, para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para aqui agora e presta atenção comigo aqui. A temática aqui é a temática da adoração, sim ou não? Está falando aqui de adoração. Mas Jesus aqui em um dado momento, ele dá uma resposta muito contundente quando ele mostra a importância da unidade. Não importando de onde você venha, mas onde esteja o teu coração. Aqui há um conflito. Se você vê o pano de fundo dessa história, você vê um pano de fundo de conflito, de separação. Sim ou não? Sim. Que separação, pastor? Samaria e Jerusalém. E para entender isso, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Para entender essa divisão, para entender essa ruptura de falta de unidade, o que isso traz, querido? Nós precisamos voltar um pouco no tempo. E nós voltamos no tempo e encontramos o quê? Encontramos Abraão saindo da sua parentela, indo formar um novo povo. Sim? Ele pega e vai formar um novo povo. Ao sair e formar um novo povo, ele vem, Abraão tem Isaac, e Isaac gera a Jacó. Jacó, que também passa a ser chamado de Israel. Muito bem, vocês estão estudando bem a Bíblia. Israel. Pronto. De Israel nascem 12 filhos homens. 12 filhos homens, que se tornam as 12 tribos de Israel. Ok? Essas 12 tribos, esses 12 homens, junto com seu pai Jacó, ou Israel, eles vão para o Egito, depois que o filho mais novo lá, José, foi vendido, aí teve outro filho ainda chamado Benjamim, que se tornou mais novo. Eles foram vendidos, ele foi vendido para o Egito, lá ele se tornou quem? Ele se tornou o cara do Egito, vice-governador. Acima dele só tinha Faraó. E ele chega ali no Egito, começa a governar tudo, e a terra tem fome, a terra tem dificuldade, e aqueles 12 filhos de Jacó, mais Jacó, vão para lá atrás de comida. Chegam lá, se estabelecem lá, e ali acontece um negócio interessante. Jacó, ele põe os 2 filhos de José
depois de José se revelar quem ele era, ele põe os 2 filhos de José. Quem sabe o nome dos filhos de José? E Manassés e Efraim, muito bem. Ele bota os 2 no colo. E ele abençoa os 2 com as mãos trocadas. Ele abençoa o mais novo com a mão direita e o mais velho com a mão esquerda. José pega e inverte as mãos dele. Espera aí, pai, o senhor está abençoando errado. Por quê? Porque a mão direita era a mão da bênção. E ele pega e coloca. Não, meu filho, vai ser assim. O menor vai ser o maior. Ok? Então pronto, vai entendendo isso aí que eu vou te chegar lá na frente com essa história toda. Manassés e Efraim. Pronto. O tempo passa, as 12 tribos saem do Egito depois de muitos anos e vão para o deserto para chegarem à terra prometida. Sim ou não? Pronto. Estou dando um pulo na história aqui para a gente ganhar tempo, tá bem? Quando chega lá na terra prometida, vai haver um negócio, vai haver a separação das tribos. Cada tribo vai ter a sua herança, a sua possessão de terra, certo? Mas lembra que Jacó abençoou 2 filhos de José? Sim? Pronto, então nós temos 13 pessoas. 13 pessoas. 14, né? Os 12, mais 2 meninos. Sim ou não? Sim ou não? Então temos 14 pessoas. Mas não são 12 tribos, como é que nós temos 14? Vamos lá, agora eu vou te explicar como é que isso aconteceu. A tribo de Levi, ela não teria posse de terra. Porque a tribo de Levi ia ter, o Senhor seria a sua possessão. Onde eles habitassem, ali seria deles. Eles iriam habitar no meio de todas as tribos. Por quê? Porque eles seriam sacerdotes, eles seriam os levitas, eles seriam aqueles que serviriam no tabernáculo. Ok? Então eles não teriam possessão. Então, de 14, ficamos com 13. José não foi nessa leva, então ficou só os 2 filhos de José. 10, então os 2 que receberam a herança, Efraim e Manassés. Então, 12 tribos, certo? Amém, irmãos? Amém. 12 tribos. Então, vamos lá. Dando esse pano de fundo para você, e você já sabe. Gênesis 48, 12 diz assim: e José tirando os de dentro... não, essa parte que eu já citei para vocês, vão correr aqui para frente. Aí, acontece o seguinte, passa-se os anos, o povo se estabelece na terra, uma vez estabelecido na terra, todas as terras em volta tinham um rei, mas Israel não tinha rei. Quem era o rei de Israel? Deus era o seu rei. Deus era o governante. Amém, irmãos? Deus governava através dos sacerdotes e dos profetas. Mas Israel, querido, queria porque queria um rei. E aí Deus deu um rei. Deu quem? Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Já que vocês querem um rei, vou dar um rei para vocês. Pega e dá um rei. E aí, Saul governa, depois de Saul vem Davi, e depois de Davi vem Salomão. Muito bem. Então vamos lá. 1 Reis, agora abre aí comigo, a gente vai ler um pouquinho. 1 Reis, capítulo 11. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 29. Está lá no Velho Testamento, bem atrás lá de Salmos, você abre na sua Bíblia no meio dela e vai dando ré. Vai dando marcha atrás, como diz aqui em Portugal. 1 Reis,
capítulo de número 11, verso de número 29. Diz assim: sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam só os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Querido, o pecado estava afrontando a Deus. A falta de unidade, querido, afronta a Deus. Aonde há pecado, querido, não tem como subsistir a unidade. As pessoas começaram a deixar enfraquecer a sua unidade, começou a haver uma ruptura na sua unidade. Deixa eu te falar uma coisa. Unidade, querido, é igual uma parede de concreto. Igual uma parede de concreto. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que uma parede de concreto, ainda que ela seja muito forte, se ela, porventura, houver alguma tremor, que haja uma rachadura, por menor que seja, querido, vai passar água. E se passar água, vai danificar. Vai trazer dano. Nós temos lá em casa, a nossa casa de banho, em cima, embaixo dela, é concreto. Concreto. Você fala assim, está aqui. Esses dias o nosso vizinho chegou lá e falou assim, está chegando água lá embaixo, na minha casa, vindo da sua casa de banho. Mas não é concreto? Como é que passou? Irmãos, vai infiltrar, a água tem o poder de infiltração que a gente desconhece. Está aqui o Jová ali, que não me deixa mentir, que é construtor, ele sabe disso. Se não, o Mateus, que é engenheiro também, pode me ajudar. Mas se você não pegar e cuidar desse concreto, querido, da maneira correta, vai haver infiltração e vai trazer dano. E unidade no meio do casamento, se você não cuidar, querido, vai infiltrar. Vai haver infiltrações que vai trazer dano. No meio da igreja, se nós não cuidarmos, vai haver infiltração que vai trazer danos. No meio do seu trabalho, aonde que você estiver, querido, se não cuidar, vai haver danos. Aqui nós deparamos com uma situação de dano. Houve um dano aqui, querido. Deus nunca quis que as tribos se separassem, Deus nunca desejou isso para Israel, mas por causa da infiltração de pequenas coisas, eu tenho uma frase que me acompanha já há uns 15, 20 anos, pequenas concessões te conduzem a grandes pecados. Você vai concedendo, você vai cedendo, e daí a pouco você vê arruinando aquilo que você havia construído. Cuidado, irmãos. 1 Reis, capítulo 12, vai um pouquinho mais para frente agora. 1 Reis, capítulo 12, vira um capítulo aí, talvez você que tem sua Bíblia de papel, vira uma página aí que você vai achar. 1 Reis, capítulo 12, verso 16, diz assim: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Olha aí, agora, o que eu tenho a ver com o seu líder? O que eu tenho a ver com o pastor dessa igreja? Que parte tem eu com o pastor dessa igreja? Eu gosto mesmo é do pastor Alberto. Que
parte tenho eu com o pastor dessa igreja? Irmãos, nós temos uma visão, a visão nossa para esse ano é de unidade, querido. Não importa se sou eu, não importa se é pastor Alberto, não importa se é Guilherme, não importa se é a irmã Lúcia, não importa quem seja, irmão, nós estamos unidade aqui nessa igreja. E nós vamos lutar por isso. Como diria aquele sujeito lá da terra dos Alagoas lá, haja o que hajar. Olha só, que parte nós temos com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles, reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar a seu cargo e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. 1 Reis 16, pula um pouquinho, versículo 23. E aqui nós vamos chegar no ponto que eu queria. 1 Reis 16, 23. Aqui você acabou de ver o reino sendo dividido. 10 tribos, assim como foi anunciado. 10 tribos ficaram ao norte, 2 tribos ficaram ao sul, ok? E aqui você vai ver, no 1 Reis 16, 23. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri, olha o nome desse rei, começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza, reinou 6 anos. Eu tinha uma amiga chamada Tirza. Em Tirza, reinou 6 anos. De Semer, comprou ele o monte de Samaria, por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte, chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte, Samaria. Pronto, agora olha para mim aqui, pessoal. Vamos entender uma coisa. Esse rei, aqui, Onri, ele construiu e edificou a cidade de Samaria. Até então, os reis que governavam em províncias, porque não eram cidades edificadas, eram cidades agrícolas. Mas agora ele edifica Samaria e começa a reinar ali. E o rei do sul governava e reinava a partir de Jerusalém. Então nós temos Israel, reino do norte, capital, Samaria. Judá, reino do sul, capital, Jerusalém. 10 tribos para cima, 2 tribos para baixo e está tudo certo. As tribos de cima, agora você precisa entender. As tribos de cima, elas começaram a casar e se dar em casamento com outros povos. E aí entrou o que dentro de Samaria? Idolatria. A idolatria chegou. Aqueles povos ali agora já cultuavam tudo quanto é coisa. Irmãos, eles sacrificavam crianças no óleo quente. Era coisa, aberração. E o povo de Israel começou a casar com esses povos, que praticavam coisas de aberração, e começaram a pegar os seus usos e costumes. E aí, o povo do Reino do Norte, de uma forma geral, eles permaneceram firmes naquilo que Deus havia instruído. Daí vem a história.
os judeus não se dão com os samaritanos. Pois bem, muito bem, você veio a uma aula demonstrativa do Rema ou da Escola Bíblica Verbo da Vida, de história da igreja. Viu, querido? Então você pega, agora você entende. Quando a Bíblia fala assim, fulano é rei de Israel, você tem que entender que ele é rei do norte. Fulano é rei de Judá. Você vai entender. Ele é rei do sul. Ok? Judeus não se dão com os samaritanos. Por que eles não se davam com os samaritanos? Por causa disso. Por causa do pecado. Por falta de unidade. E aí nós chegamos nesse texto que a Bíblia nos ensina a respeito de adoração, querido. Que a mulher fala o que ela está dizendo. Agora você vai entender um pouco melhor. Qual que deve ser o lugar de adoração? Samaria ou Jerusalém? Se tu és profeta, me revela isso. Na verdade, o coraçãozinho dela ainda questionava o quê? Ruptura. O coraçãozinho dela ainda questionava o quê? Eu não me dou com esse povo. Eu não me dou com vocês, judeus. Porque eu sou samaritana. Eu estou certo, vocês estão errados. O que ela está querendo saber é isso. Diga para mim, já que tu és profeta, aonde é que eu devo adorar? Amados, a falta de unidade vai sempre trazer sutilezas. Sempre trazer sutilezas para nos desviar daquilo que é essencial. A essência é adoração. A essência da nossa vida é adorar a Deus, é relacionamento com Deus. Mas quando a unidade é quebrada, querido, tudo se torna ruim. Nada tem mais a mesma graça. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus fala assim, vocês devem ser um comigo, como eu sou com o Pai. Porque quando isso acontecer, o mundo verá que nós somos um. Percebe, querido? Como é que alguém vai ver Jesus na minha vida e na sua vida se nós não andamos em unidade? Se unidade é só um conceito bonito que ficou lá no caderno de escritos. Não, amados, eu quero despertar hoje em você a responsabilidade de não só de saber, de conceituar corretamente o termo unidade, mas de vivenciar unidade, querido, para que você possa desfrutar de tudo que a unidade traz. Eu comecei dizendo essa mensagem, eu comecei dizendo para você que essa mensagem seria a importância da unidade. A coisa mais importante no processo da unidade, querido, é nós perseverarmos, haja o que houver. Nós devemos perseverar em lutar para que ela seja estabelecida e ela permaneça. Não importa, querido, não importa o que eu penso, não importa a minha forma de agir, a minha forma de pensar, o que importa é que eu lute para que isso aconteça, para que isso se estabeleça. No casamento a gente tem uma máxima. Queremos ser felizes ou queremos ter razão? Querido, se eu quiser ser feliz por ser feliz, querido, a razão vai embora. E se eu quiser ter razão, querido, a felicidade não vem. Nós temos que entender, querido, que há um processo. Há um processo no casamento importante. Depois de 27 anos de casado, a gente começa a perceber, olha para trás e fala assim,
Mas a gente brigou por causa da coisa boba. Como que nós podemos brigar por umas bobagens daquele jeito? Por quê? Porque a gente queria ter razão. Queria ter razão. Não, é a minha vontade que tem que prevalecer sobre a sua. Sou eu, a macho alfa dominante que tem que mandar nesse negócio aqui. Outro dia eu vi o pastor Cláudio Duarte falando. O pastor Cláudio Duarte é um palestrante motivacional da área da família, e ele falando, né? Que o homem não quer mandar. O homem quer que os amigos saibam que você manda. Então ela estava numa festa, eles estavam numa festa, e ela estava 6 homens, tudo com terno preto. Ó, o seu é preto, mais preto que o meu. Não mudou nada. Mas tinha uma mulher lá com um vestido igualzinho da dona lá. Aí ela falou assim, está com um vestido igual o meu? Só que a infeliz é mais magra que eu. Olha isso. Eu fico parecendo um botijão de gás dentro desse vestido aqui, e ela lá, toda bonitona. Chamou o marido e falou assim, meu bem, nós precisamos ir embora. Mas por que aconteceu? Olha lá para você ver. A mulher está com um vestido igual ao meu e ela está muito mais magra que eu, não vai dar certo, não. Vamos fazer o seguinte, você vai lá para a beirada, junto dos seus amigos, e eu vou falar assim, meu bem, nós precisamos ir embora. E aí você vai dizer de lá, eu vou daqui a 5 minutos, porque eu quero ir, porque eu preciso ir ver o jogo. Combinado? Combinado, meu bem. Ele voltou lá para perto dos amigos. Ela falou assim, tá bem, nós precisamos ir embora. E aí, na frente dos amigos, vou daqui a 5 minutos, porque eu preciso ver o jogo. Aí os amigos olharam assim para ele. Como é que você domestica desse jeito, assim? Não precisa de mandar, querido. Ele precisa achar que os outros homens acreditam que ele mande. Homem é assim. Quer ter razão, querido? Quer ter razão nada. Nós precisamos ter razão, não. Nós precisamos lutar pela unidade. E isso, às vezes, vai precisar quebrar os meus conceitos, quebrar o meu orgulho, quebrar a minha forma de pensar. Quebrar, muitas vezes, aquilo que eu estabeleci na minha vida como sendo algo inegociável. Querido, dentro de um casamento, você vai precisar negociar. Você vai aprender a negociar. E tem que negociar. A gente não negocia princípios da palavra de Deus, valores da palavra de Deus a gente não negocia, mas a gente vai aprender a negociar. Ó, esse negócio aqui. Quando nós casamos, eu gostava da pasta de dente assim, ó, creme dental. Tinha que estar virado para baixo. Ela gostava para cima. Aí eu ia fazer assim, ela fazia assim, ficava assim. Gente, vocês pensam que não? Eu achava assim, por que não pode ficar assim do jeito que eu quero? Aí um dia eu falei, meu filho, deixa ele assim, porque eu gosto assim. Eu falei assim, oh meu Deus do céu, se ela gosta assim, você acha que eu vou ser o louco de não querer que ela goste?
de contradizer ela? De jeito nenhum, meu irmão. Bota o creme dental do jeito que ela quer e está tudo certo. E depois de noite a gente corre para o abraço. Uai, aleluia. Irmão, uai. Entra em conflito para você ver. Entra em conflito. Dá ruim. Dá ruim. Vamos trazer para a igreja. Vamos trazer para a igreja. Tem uma direção da parte de Deus para essa igreja. Pastor, não concordo com isso. Mateus vira para mim e fala assim, pastor, não concordo. Você pode até não concordar, querido. Você tem o direito de não concordar, mas a partir do momento que aquela foi a visão estabelecida para aquele local, querido, vamos trabalhar junto nela. Está entendendo, querido? Nós não precisamos entrar em rota de colisão com ninguém. Nem eu com Mateus, nem Mateus comigo, nem os membros uns com os outros, irmãos. Vou te dizer uma coisa, o tempo de rota de colisão acabou nessa igreja, irmão. Chega! Chega de pessoas serem desrespeitadas, chega, querido. Chega! É tempo de nós pegarmos e andarmos em unidade, e essa unidade vai revelar amor para uns para com os outros. Sabe, é muito bom as pessoas serem acolhidas ali, ó. Ai, que bom, que maravilha, o diácono chega ali e tal, recebe. Oh, Túlio, que bom que você está aqui hoje. Depois que conquista o Túlio, vira a cara para o Túlio. Onde já se viu isso? Ó, deixa eu falar para você uma coisa. Lá no Brasil, aqui não sei, aqui em Portugal não acontece, não, só lá no Brasil acontece. Tem a síndrome da companhia de telefone celular. Conhece? Já ouviu falar? Telefone, telemóvel. Quando você pertence à TIM, que é uma das companhias, a Vivo fica igual uma sarna em cima de você. Ó, senhor, nós temos uma promoção para o senhor vir para cá. Vem para cá e ganhe um iPhone, vem para cá e ganhe isso, vem para cá e ganhe aquilo. Aí você está lá na TIM, bonitinho, tranquilinho, muda lá para Vivo. Chega lá na Vivo, você não é mais ninguém, você deixa de existir. Se você tem algum problema, ninguém resolve o seu problema. É assim ou não é? Ou seja, há um esforço enorme em captar o cliente, mas não está nem aí para fazê-lo manter. A igreja não pode ser assim, irmãos. A igreja não é assim, nós não temos que andar no padrão do mundo, querido. Nós temos que andar no padrão celeste. O padrão celeste qual que é, querido? É a unidade. O Túlio é tão importante para mim, quanto é aquele mais antigo membro aqui da igreja que não está aqui hoje, que é o Jardiel. Acho que é o André ou o Jardiel? É o André, está aqui. Os dois ali andam ali pau a pau. André, tem que cuidar, tem que importar, querido. O que aconteceu? O Túlio não veio semana que vem. Túlio, aconteceu? Está tudo bem com você? Está tudo bem, está tudo cantando. Ah, bom. E o André, que não veio há 2 semanas? O que aconteceu com você? Está bem, meu filho? Querido, nós temos que nos importar, irmãos. Isso é unidade, a unidade se importa, querido. Eu sou unido, a minha cabeça está unida com o meu pé. O dia que aquele calo do dedo mindinho do pé direito começa a doer, querido, tudo fica sem graça. Tudo perde o sabor porque aquele calo está doendo. Agora, sabe o que eu faço? Eu não arranco o dedo mindinho. E nem fico brucutudo na minha casa.
brucutu. Vou lá, tomo um banhozinho, o calinho vai amolecer, eu pego lá, ó, uma giletezinha, uma lâmina, e dou uma cortadinha. Pego aquele, como é que chama aquele trem? Alicate. Pego o alicate, arranco aquele olhinho do cara lá no fundo, passo ali própolis. Passo uma própolis ali e está tudo certo. O calo parou de doer, resolveu o problema. Amados, problema nós vamos ter. Problema nós vamos ter. Agora deixa eu te dizer uma coisa, não é porque nós vamos ter problema que nós não vamos andar em unidade. Não é porque nós vamos ter problema que nós não vamos corrigir os problemas. Não é porque nós vamos ter problemas que nós vamos ficar frustrados, que nós vamos ficar abatidos, que nós vamos deixar com que essas coisas acabem com a gente. Não, irmãos. Nós vamos andar em unidade. E agora eu quero fechar com você em Efésios capítulo 4. A importância da unidade. Por que é importante unidade, irmão? Israel nunca mais foi o mesmo depois daquilo. E nem hoje é. Pecado de Salomão. Pecado de Salomão fez com que as tribos fossem separadas. Muito sério isso, irmãos. Isso me enche de temor. Um pecado que eu cometo dentro da minha casa pode destruir a minha casa. Efésios capítulo 4, verso 11. Você achou? Amém, irmãos? Efésios 4, 11. Diz assim. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Nós. O corpo de Cristo somos nós. E ele está falando aqui que ele deu essas habilidades, essas capacidades, essas unções, ele deu justamente para quê? Para que nós pudéssemos sermos edificados. O que é edificar, querido? O que é edificação? Construção. Perguntei aqui o engenheiro aqui. Quando você edifica, querido, você coloca alicerces, bases. Lá do lado do meu apartamento, no fundo do apartamento, estão construindo lá uma casa lá. E a gente está acompanhando o dia a dia, né, daquela construção. Aí eles limparam o terreno. Depois de limpar o terreno, cavaram o terreno. Escavaram. Depois de escavar o terreno, eles jogaram uns concretos lá assim, nos buracos. E aí veio com uma
uma base de concreto e fez um negócio assim grande de concreto, e agora começaram a subir umas colunas lá de concreto lá, pilares. Por que eles podem construir para cima? Porque primeiro eles fizeram uma fundação para baixo. Alicerce. Edificar é isso, queridos. Nós temos que pegar e cuidar do nosso alicerce. Deixa eu te dizer aqui uma coisa, lindão, lindona. Qual é o alicerce da sua vida? Qual é o alicerce da sua vida? O alicerce da minha vida, querida, é isso aqui, ó. Palavra de Deus. É ela que me sustenta no dia mau. O alicerce da minha vida não pode ser o meu amigo. O alicerce da minha vida não pode ser o meu pastor. O alicerce da minha vida não pode ser a minha mulher. O alicerce da minha vida é a palavra de Deus. É ela que nos sustenta no dia mau, querido. É ela que nos sustenta no dia mau. Esses dons aqui são dados para nos ajudar, mas é nos ajudar. É responsabilidade minha e sua, saber aonde eu coloco os meus olhos e a quem eu empresto os meus ouvidos. A quem eu empresto os meus ouvidos? Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Está assim de gente, ó. Isso é gesto feio aqui? Não, né? Não? Estou perguntando ali para um português, porque tem alguns gestos aqui que eu ainda preciso lembrar. Está assim, cheio de pessoas que não querem o seu bem. Eles até aparentemente querem o seu bem. Oxe, minha querida, vai lá, dá 3 beijinhos, e taca-lhe a faca nas costas. Pessoas que não querem o seu bem, que não querem nada com você, te dão até palavras boas. Sabe que não é bem assim, cara, se eu fosse você. Isso tem nada a ver não, vai. Você merece ser feliz. Eu já disse isso aqui, volto a repetir. Não tem nada a ver não, essa frase nasceu lá no Rua do Inferno, número 666, bairro Colo do Capeta. Essa frase nasceu lá, porque todas as vezes que essa frase não tem nada a ver, você pode saber que ela está te jogando para longe de Deus. Não tem nada a ver não, você pode ir para a igreja todos os dias se encher do Espírito. Você já ouviu alguém falar isso? Fala sério. Não, você não tem nada a ver não, você pode se consagrar mais. Já viu alguma vez? Não tem nada a ver não, você pode pegar e estudar a Bíblia todos os dias. Já viu alguém falando isso? Não. Você nunca vai ouvir alguém falando isso. Não tem nada a ver não. Você pode dar uma saidinha. Você merece. Não, você pode cheirar uma carreirinha, tá tudo certo. Não tem problema nenhum não. É só socialmente. Embarca nessa, meu irmão. Tu vai ver onde vai parar. Eu tenho dito aqui desde o início dessa pandemia, e volto a repetir para você, não fique só. Não fique só.
No primeiro sintoma que você vê, que você está começando a se sentir deprimido, não fique só. O diabo só quer a sua unha, querido, para ele poder comer o seu braço inteiro. Não fique só. Não passe lutas e dificuldades sozinho. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para servir. Ontem a Larissa deu uma palavra nos jovens fantástica. Nós estamos aqui para te dar o ombro. Agora você tem que querer o meu ombro. Se você não quiser o meu ombro, tem o do Wallace. Está forte, está fazendo academia, está lá. Se você não quiser o meu ombro do Wallace, tem o do Mateus. Para! Para de andar sozinho, meu irmão. Para de andar sozinho. Voltando aqui, versículo 13. Até que todos, presta atenção, até que todos, não é só os líderes da igreja, não é só aqueles que trabalham na igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Sabe o que isso significa, irmão? Que nem eu e você ainda somos perfeitos. Se eu e você não somos perfeitos, não cobre perfeição dos outros. Talvez você tenha alcançado a perfeição numa área, mas você tem 200 áreas que você precisa melhorar ainda. Tenha compaixão, tenha mais amor com o teu próximo. Não exige dos outros aquilo que você não exige de você mesmo. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, meninos, imaturidade, para que nós não sejamos mais imaturos. Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora que eu sou adulto, eu deixo as coisas de menino. Não dá para continuar, querido, sendo adultos, tendo atitude de menino. Não dá para ter pernas cabeludas e deitar em berço, chupar chupeta. Desocupa o berço. Desocupa o berço. Tem outras crianças chegando. Aleluia, está cheio de crianças chegando. Está chegando. Desocupa o berço. Ha, ha, ha. Versículo 15. Mas seguindo, olha, presta atenção, eu quero que você preste atenção. Se você não guardar nada do que eu falei hoje, guarde isso. Mas seguindo a verdade, o que é a verdade? Tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus. Isso é a verdade. Mas seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor. Antigamente eu ouvi umas histórias assim. Eu sou fraco mesmo, eu falo na cara. Quando já viu isso? Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa. A palavra de isso não combina com a palavra de Deus. Você falar a verdade tem que vir recheada de amor. Não com falta de educação, não com falta de respeito.
falando a verdade em amor. E ele fala assim: cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. Naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado. Um corpo bem ajustado, querido. Não tem folgas. Um corpo bem ajustado não tem folgas. Quando você pega uma engrenagem, aquela engrenagem, ela trabalha num sincronismo perfeito, porque ela está bem ajustada. Só cabe ali, entre uma engrenagem e a outra, sabe o quê? Óleo, graxa, para que evite atritos. Deixa eu te dizer uma coisa, para que todo o corpo bem ajustado. Quem é corpo aqui? Você precisa andar bem ajustado com o seu irmão. Como é que seu corpo vai andar bem ajustado com o do seu irmão? Com o óleo do Espírito Santo. É o óleo do Espírito, irmão. É ele que vai fazer com que não arranhe. É isso, irmãos. Quando nós nos empenharmos pela unidade, o Espírito Santo vai pegar junto. Amém. O Espírito Santo vai derramar da sua unção sobre nós. Salmo 133, versos de 1 a 3. Diz assim lá a palavra de Deus. Salmo 133, 1 a 3. Abre comigo. Salmo 133. E eu vou encerrar com esses salmos, com essa leitura. Salmo 133, versos de 1 a 3 diz assim: o salmista Davi, ele faz a expressão que delícia, que coisa boa, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo na engrenagem, o óleo que lubrifica, o óleo que impede os atritos, o óleo, eita glória, meu Deus, é como óleo precioso que precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena, decreta, estabelece, institui a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, meu irmão! Não abra mão dos princípios que te trouxe até aqui. Não abra mão daquilo. Larissa ontem falou que há coisas que vai te colocar cá em cima. Não abra mão desses princípios que te trarão até aqui. Mas eu quero te dizer hoje, não abra mão dos princípios que te trouxeram até aqui, deixando retroceder, deixando descer para um nível inferior. Não, irmãos. Há algo superior para mim. A vida cristã, a jornada cristã é de fé em fé, é de glória em glória, é de altos em altos,
é cada vez mais alto, é cada vez mais alto, é cada vez mais alto. Ah, meu irmão! Aleluia! A unidade, irmãos. Lute pela unidade dessa igreja. Lute para que nós andemos em unidade. No que depender de mim, eu andarei em unidade com você, meu irmão. No que depender de você, ande em unidade com seu irmão. Em amor. Em amor. Em amor. Entenda, irmãos. Entenda que o teu irmão ao seu lado, a pessoa que está ao seu lado, ela precisa de você lubrificado, para que não haja atrito. Se deixe ser lubrificado pelo óleo do Espírito. Fique em pé, meu irmão. Se deixe ser lubrificado nessa manhã pelo óleo do Espírito. O óleo do Espírito. O óleo do Espírito. O óleo do Espírito.